Havia um milionário que possuía tudo. Uma mansão luxuosa, uma carreira de sucesso, contas bancárias com números que a maioria das pessoas nunca sonharia em ver, mas havia algo que todo o seu dinheiro não podia comprar. E quando descobriu isso, sua vida mudaria para sempre. Esta é uma história sobre abandono, desespero e um amor que ninguém esperava encontrar. Uma história que mostra que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas nos corações que escolhem ficar. Daniel Maro era um milionário bem-sucedido. Aos 35 anos, havia conquistado tudo o que a sociedade considerava importante. Mas sua maior ambição era simples: ser pai. Quando conheceu Helena, uma mulher ambiciosa e brilhante, acreditou que finalmente poderia construir a família que sempre sonhou. Ele falava sobre crianças, sobre jantar quente, sobre risos, ecoando em sua grande casa vazia. Daniel dizia para Helena que podiam contratar as melhores babás, que ela não precisava abrir mão de sua carreira, mas Helena tinha suas próprias prioridades. Ela respondeu que não queria ser mãe naquele momento, que não podia trocar tudo pelo sonho dele. Sua carreira estava no auge. Filhos não cabiam em seu mundo de ambição sem fim. E quando Daniel percebeu que não poderia mudar de ideia dela, Helena já havia desaparecido. 3 meses depois, uma ligação muda tudo. Helena ligou com a voz fria, breve, destituída de emoção. Ela disse que estava grávida, que seriam gêmeos, mas que não queria estar envolvida depois do parto. Daniel foi à maternidade e êxtase e terror misturados. Seus filhos, Lucas e Noah, nasceram sob chuva torrencial, mas 2 horas depois, Helena desapareceu novamente. Desta vez, para sempre. Então começou o pesadelo que Daniel Maro nunca esqueceria. Lucas e Noah se recusavam a comer. Os dias passavam e eles definham, seus corpos ficavam cada vez mais fracos. Daniel contratou as melhores babás da cidade. Uma após outra, todas deixavam a casa, incapazes de suportar o sofrimento de ver aquelas crianças murcharem diante de seus olhos. O milionário estava à beira do colapso. 2 noites sem dormir, 3, 4. Seus olhos estavam vermelhos, seu corpo exausto, sua mente em pânico absoluto. Ele sentia que havia falhado como pai, que todo seu dinheiro era completamente inútil, que poderia perder seus filhos para a morte, e havia nada que pudesse fazer a respeito. Finalmente, Daniel procurou um médico diferente, um homem idoso com olhos que pareciam ter visto toda a dor do mundo. Este médico passou 3 dias observando Lucas e Noah, não apenas medindo, examinando, mas realmente observando. E sua conclusão destruiu tudo o que Daniel acreditava saber. O médico disse lentamente que fisicamente as crianças eram completamente normais. Daniel ficou congelado. Parte dele sentiu alívio, mas o resto ficou mais aterrorizado do que nunca. Com a voz rouca, perguntou por que seus filhos não comiam. O médico respirou fundo, como se pesasse cada palavra. Ele explicou que, às vezes, recém-nascidos não recusam comida, porque seus corpos não conseguem. É porque suas mentes não se sentem seguras o suficiente para viver. O médico disse que crianças nascidas em ambientes que carecem de vínculo emocional, especialmente a ausência de uma mãe, desde o início, podem desenvolver uma espécie de resistência inconsciente. Não porque queiram morrer, mas porque seus corpos e mentes frágeis não se sentem seguros o suficiente para viver. Daniel frowned, dizendo que a ideia soa absurda, que são muito pequenos, que não entendem esse mundo ainda, mas o médico olhou direto para ele e disse que eles podem sentir. O médico explicou que as crianças não precisam de mais técnicas. Elas precisam se sentir desejadas, amadas, seguradas com calma, não com medo. Daniel sentiu seu peito apertar. Ele disse com a voz quebrando que ama seus filhos, que está com eles todo dia, que não saiu, que faz tudo o que pode. O médico colocou uma mão em seu ombro, um toque leve repleto de compaixão. Ele disse que um pai amoroso é muito importante, mas para um recém-nascido, às vezes ainda não é suficiente. Aquela frase atingiu o lugar mais profundo dentro de Daniel, não porque fosse cruel, mas porque era dolorosamente verdadeira. Daniel sussurrou que não pode chamar a mãe delas de volta, que não pode forçar alguém a amá-las. O médico ficou em silêncio por muito tempo. Depois falou uma frase final antes de se levantar para sair. Ele disse que Daniel precisa encontrar para seus filhos uma presença feminina estável. Não por obrigação, não por dinheiro, mas por amor genuíno. Naquele exato momento, Mrs. Ellen, a empregada que trabalhava para Daniel havia mais de 10 anos, bateu gentilmente à porta. Ela estava hesitante, com medo de que uma palavra errada pudesse fazer Daniel desabar completamente. Mrs. Ellen
Disse suavemente que sabia que não era o momento certo, mas a empregada anterior havia acabado de renunciar porque não conseguia suportar o choro mais. Daniel não ficou surpreso. Ele nem se incomodou em olhar para cima. Mrs. Ele respirou fundo e continuou. Ela conhecia uma jovem mulher chamada Isabela. Ela estava em grande necessidade de trabalho. Era simples, trabalhadora e experiente com crianças. Daniel acenou ligeiramente, quase por reflexo. Naquele ponto, qualquer pessoa disposta a entrar naquela casa era considerada ajuda. Ele não tinha mais força para escolher. Isabela chegou numa segunda-feira de manhã. Ela apareceu com uma pequena bolsa de tecido na mão, usando um uniforme simples azul, seu cabelo castanho escuro cuidadosamente preso para trás, sem maquiagem pesada. Sem a confiança de alguém acostumado a trabalhar em casarões luxuosos, Isabela ficava ligeiramente fechada em si mesma, suas mãos clasped juntas, seus olhos um pouco tímidos, mas profundos e estranhamente intensos. Ela disse suavemente que era bom dia, senhor, e que faria o seu melhor no trabalho. Daniel apenas conseguiu acenar com a cabeça, gesticulando para a escada antes de se virar rapidamente de volta para o quarto das crianças. Ele não conseguia nem lembrar claramente de que o rosto da jovem mulher se parecia... Mas Isabela se lembrou desde o primeiro momento em que entrou naquela casa. Ela ouviu o choro, não um som alto e irritante, mas um choro que fazia o coração do ouvinte apertar. Isabela parou de limpar a mesa, levantou a cabeça e olhou para o teto, seus olhos tremendo ligeiramente. Nos dias que se seguiram, Daniel gradualmente notou algo estranho. Toda vez que Lucas ou Noah choravam, Isabela parava. Ela permanecia imóvel e escutava, seu rosto tingido de tristeza, como se o choro não apenas ecoasse pela casa, mas também tocasse algo muito profundo dentro dela. Diferentemente das outras empregadas que mostravam irritação ou frustração, Isabela carregava uma preocupação muito real, quieta, mas inconfundível. Naquela noite, Daniel Maro atingiu seu limite final de resistência. Ele tinha ficado acordado por quase 2 dias completos. Seus olhos estavam vermelhos, seu corpo exausto, sua mente vazia. O relógio na parede do viveiro apontava para um número que ele não ousava olhar diretamente. Apenas algumas poucas horas restantes antes do prazo final do médico para hospitalização obrigatória. Lucas e Noah choravam ininterruptamente por mais de 4 horas. Não um choro violento, mas um som fraco, como se cada respiração fosse um esforço doloroso. Daniel desabou no chão, suas costas contra a parede fria, um filho em cada braço. Ele balançava para frente e para trás por reflexo, não conseguindo mais sentir o ritmo de seu próprio movimento. Com a voz despedaçada, ele suplicava apenas um pouco, pedindo a Lucas e Noah que comessem apenas um pouco. Os bebês não responderam. Choravam, seus lábios tremendo, seus corpos assustadoramente leves em seus braços. Foi naquele momento de desespero absoluto que Isabela apareceu na porta. Ela ficou ali em silêncio, mas seus olhos não eram mais tímidos como antes. Em suas mãos havia 2 mamadeiras de leite quente, suas tampas cuidadosamente seladas. A luz fraca caía sobre o rosto de Isabela, onde a hesitação desapareceu, substituída por uma determinação estranha. Calma, firme, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. Isabela disse, sua voz não alta, mas clara. Sr. Daniel, por favor, deixe-me tentar uma vez. Daniel olhou para cima, sua visão embaçada com lágrimas. Ele não entendia o que ela pretendia fazer. Ele tinha visto muitas tentativas falhadas, muitas pessoas chegarem e partirem, mas naquele momento ele não tinha nada a perder. Ele acenou muito ligeiramente. Isabela entrou no quarto. Ela não se apressou, nem fez mais perguntas. Ela se ajoelhou e gentilmente tirou Lucas e Noah dos braços de Daniel. Seus movimentos eram estranhamente naturais, não desajeitados, como se seu corpo há muito tempo estivesse acostumado a segurar vidas tão minúsculas. Ela segurou os bebês perto de seu peito. Não uma postura profissional, não seguindo nenhuma técnica que Daniel jamais havia aprendido. Apenas um abraço quente e completo. Isabela fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo como se estivesse passando sua própria calma para as crianças. Então ela se sentou na poltrona perto da janela. Isabela colocou Lucas em seu braço esquerdo e gentilmente aproximou o bico da mamadeira de seus lábios. Daniel prendeu a respiração. Ele havia visto essa cena dezenas de vezes e o resultado havia sempre sido o mesmo. Mas dessa vez
Lucas não se afastou. O bebê abriu os olhos e olhou para Isabela por um breve momento. Então, como se um reflexo instintivo tivesse sido despertado, Lucas abriu a boca e começou a sugar. Daniel ficou completamente imóvel. Apenas alguns segundos depois, Noah fez o mesmo no braço direito de Isabela. O choro desapareceu. A sala caiu em um silêncio que parecia quase real. Tudo o que restava era o som suave de dois bebês bebendo leite, firme e ávido, como se tivessem estado esperando por este momento por muito tempo. Isabela gentilmente se balançava, humilhando uma melodia antiga suave. Daniel não sabia qual música era. Ele apenas sabia que seu coração parecia se abrir naquele momento exato. Lucas e Noah adormecerem nos braços de Isabela, seus pequenos rostos, pela primeira vez em muitas semanas, parecendo verdadeiramente pacíficos. Não havia mais linhas de dor, não havia mais choro desesperado, apenas calma pura. Isabela gentilmente colocou os dois bebês de volta em seus berços, ajustando seus cobertores com movimentos lentos e cuidadosos que pareciam quase sagrados. Ela se virou para sair do quarto quando Daniel falou, sua voz embargada. Ele perguntou como ela tinha feito aquilo. Isabela parou. Ela se virou para olhar para Daniel, seus olhos nem orgulhosos, nem sugerindo que havia feito algo extraordinário, apenas uma gentileza muito real. Ela disse suavemente que não fez nada especial, que apenas o segurou da forma que uma mãe segura seus filhos. Essa resposta fez Daniel engasgar. Eles desceram para a cozinha juntos. Daniel fez café, suas mãos ainda tremendo ligeiramente. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas pesado com emoções que ainda não haviam encontrado seus nomes. Daniel perguntou se ela tinha filhos. Depois de muito tempo, Isabela balançou a cabeça. Um leve sorriso piscou sobre seus lábios e depois desapareceu. Ela respondeu não, mas que tinha criado crianças desde que era criança. Ela falou uniformemente, como se contasse uma história de muito tempo atrás. A mãe de Isabela ficou gravemente doente quando ela tinha 15 anos. Seu pai trabalhava longe de casa. Os 4 irmãos mais jovens dependiam completamente dela. Ela aprendeu a cozinhar, a embalar para dormir, a trocar fraldas, a acalmar os longos choros da noite. Isabela disse, com os olhos baixados para sua xícara de café, que seu irmão mais jovem também se recusava a se alimentar. Ele chorava constantemente. Nenhum médico conseguia encontrar razão. Apenas quando o segurava perto, cantando as canções que sua avó costumava cantar, é que ele finalmente comia. Daniel ficou em silêncio. Ele começou a entender, não porque Isabela sabia mais técnicas, não porque era mais especial do que qualquer outra pessoa, mas porque ela não carregava medo. Ela não entrou naquele quarto com a pressão de ter sucesso. Nenhum medo de fracasso, nenhum desespero. Ela carregava algo que Lucas e Noah nunca sentira completamente antes. Segurança incondicional. Daniel perguntou se ela acha que poderia fazer aquilo novamente. Sua voz ficou mais suave, como se com medo de quebrar a esperança frágil que acabara de começar a se formar. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Ela respondeu honestamente que não pode prometer, mas que ficará e tentará. Daniel baixou a cabeça, seus olhos queimando. Na manhã seguinte, Daniel Mar acordou com um sentimento muito estranho. Não havia choro. A vasta casa ainda estava quieta. Não havia o familiar som fraco que o assombrava por semanas. Daniel se sentou de repente na cama, seu coração acelerado enquanto um medo instintivo subiu por seu peito. Ele correu em direção ao viveiro, quase prendendo a respiração enquanto empurrava a porta aberta. Lucas e Noah estavam dormindo. Não o sono inquieto e tenso de antes, mas um sono profundo e constante. Seus pequenos rostos completamente relaxados, seus peitos subiam e desciam suavemente. Sua respiração tão calma que Daniel teve que ficar ali por muito tempo antes de ousar acreditar que era real. Na poltrona perto da janela, Isabela estava sentada, sua cabeça descansando levemente contra o encosto da cadeira, seus olhos fechados. Ela tinha adormecido enquanto vigiava os 2 bebês. Daniel silenciosamente puxou um cobertor fino e o colocou sobre seus ombros. Naquele momento, ele percebeu que havia sido muito tempo desde que tinha sentido tal paz. Os dias que se seguiram passaram como um milagre lento. Isabela começou a ficar na casa mais tempo, não porque Daniel pedisse, mas porque Lucas e Noah pareciam comer apenas quando ela estava lá. A cada hora de alimentação, ela segurava os 2 bebês na mesma posição familiar, pressionados contra seu peito, gentilmente os embalando, falando com eles em uma voz baixa e quente. E toda vez os
bebês comiam. Não havia mais pânico, não havia mais lágrimas. Apenas uma sucção firme e sem pressa, como se seus pequenos corpos finalmente tivessem se permitido acreditar que tudo estava bem. O peso de Lucas e Noah começou a aumentar pouquinho a pouco. Cada vez que Daniel ficava em pé diante da balança, quase prendia a respiração. E toda vez a agulha se movia para cima. Mesmo que minimamente, ele sentia seu coração sendo puxado um pouco mais longe do abismo. Na próxima consulta de acompanhamento, o médico estudou o gráfico de crescimento, depois olhou para Daniel com clara surpresa. Ele disse que eles mudaram completamente e perguntou o que Daniel fez diferente. Daniel hesitou, depois respondeu simplesmente que encontraram a pessoa certa. Ele não disse nada mais, mas em seu coração, Daniel entendia muito claramente. Isabela havia se tornado o pilar emocional de toda a casa. Ela não cuidava de Lucas e Noah apenas com suas mãos, mas com sua presença. Quando entrava no quarto, o bebê se mexia, fazendo pequenos sons como se reconhecesse algo familiar e seguro. Quando saía no final do dia, eles ficavam inquietos, dormindo mais inquietos. Daniel começou a ajustar seu cronograma de trabalho. Ele voltava para casa mais cedo, ele passava mais tempo no viveiro, quietamente, observando Isabela falar com os bebês como se entendessem cada palavra que ela dizia. A casa que uma vez se sentiu fria e pesada agora estava começando a ter um ritmo, calor, momentos de paz, que Daniel uma vez pensou que nunca teria novamente. E ele não percebeu que naqueles dias muito frágeis de calma, um fio invisível estava se formando quietamente, ligando 4 estranhos juntos de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. 8 meses quietos se passaram, tempo suficiente para Daniel Maro perceber que a mudança começa com as coisas mais pequenas. Foi na forma como Lucas e Noah ficavam inquietos sempre que Isabela saía de seu alcance. Na forma como os 2 bebês, calmos apenas momentos antes, de repente explodia em lágrimas quando ela saía do quarto, apenas para se acalmar imediatamente no momento em que ouviam sua voz familiar ecoar pelo corredor, e da forma que, sem que ninguém os ensinasse, os 2 filhos começaram a fazer sons suaves e desajeitados que se assemelhavam à palavra mamã, cada vez que Isabela se aproximava deles. Isabela ouviu. Primeiro, ela congelou, seu coração acelerado, um lampejo de pânico cruzando seus olhos. Ela se virou para Daniel como se tivesse receio de ter inadvertidamente cruzado uma fronteira que nunca teve a intenção de ultrapassar. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Isabela disse quietamente que não quer que os bebês fiquem confusos, que não é a mãe delas. Daniel ficou em silêncio por muito tempo. Ele olhou pela janela de vidro, onde as luzes do jardim lançavam as sombras de árvores balançando suavemente ao vento. Depois ele se virou para trás, sua voz baixa e firme. Ele disse que foi Isabela quem ficou. Aquelas palavras deixaram Isabela sem fala. Ela começou a ficar durante a noite com mais frequência. Ninguém lhe pediu. Era simplesmente que Lucas e Noah dormiam melhor sabendo que ela estava na casa. Isabela acordava no meio da noite com o som mais fraco do bebê se mexendo. Ela os levantava, os embalava gentilmente, sussurrando palavras que nem sabia quando começou a dizer. Muitas vezes Daniel ficava na porta, observando silenciosamente. Ele viu Isabela mudar pacientemente as fraldas, banhar as crianças, falar com elas suavemente enquanto trabalhava, como se contasse um conto de fadas sem fim. Ele viu um sorriso muito diferente em seu rosto. Um sorriso que aparecia apenas quando Lucas e Noah a olhavam com confiança absoluta. E naqueles momentos, Daniel começou a sentir algo que o assustava. Não era mais simples gratidão, não era mais um senso de dívida, mas algo quente, profundo e impossível de nomear. Uma noite, quando Noah tinha uma febre leve, Isabela permaneceu acordada à beira do berço, verificando sua temperatura a cada hora, limpando sua testa com um pano quente, suavemente cantando melodias antigas. Daniel se sentou do outro lado dela, observando sob a luz fraca. Seu cabelo solto, seu rosto cansado, mas completamente focado. Naquele momento, Daniel percebeu que seu coração havia perdido o ritmo sem ele perceber. Ele não apenas confiava em Isabela com seus filhos, ele precisava dela. E isso tanto o aterrorizava quanto deixava incapaz de negar. Porque sem saber quando havia acontecido, o que existia entre eles tinha ido muito além da responsabilidade. Estava se transformando silenciosamente em algo que nenhum deles ainda estava pronto para nomear.
Daniel Maro passou muitas noites perguntando a si mesmo uma única pergunta. Ele estava apaixonado por Isabela ou simplesmente era grato a ela por salvar seus filhos? Aquela pergunta o assombrou mais do que qualquer negócio difícil que ele jamais enfrentara em sua vida. Porque se era meramente uma confusão entre desespero e alívio, entre o medo de perder seus filhos e o sentimento de ser resgatado, então ele acabaria ferindo uma mulher que não merecia sofrer outra ferida. Então ele esperou. Esperou pelos dias se passarem. Esperou pelas suas emoções se acalmarem. Esperou para ver se quando tudo finalmente estivesse estável, quando Lucas e Noah estivessem saudáveis novamente, seu coração ainda se voltaria para Isabela como antes. Mas aquele sentimento não desapareceu. Estava lá toda manhã quando via Isabela sentada no chão brincando com as crianças, sorrindo gentilmente, como se o mundo inteiro estivesse contido dentro daquele quarto. Estava lá toda a noite, quando ela se recostava contra uma cadeira exausta depois de um longo dia, mas ainda ficava acordada alguns minutos extras, apenas para ter certeza de que os bebês estavam dormindo pacificamente. E Daniel entendeu que o que sentia não era mais o pânico de um pai com medo de perder seus filhos. Era a paz de um homem vendo sua família bem na sua frente. Uma tarde quieta, quando Lucas e Noah dormiam para sua sesta, Daniel convidou Isabela para o jardim atrás da casa. Uma leve brisa movia pelas árvores, carregando o aroma de grama recém-cortada. A atmosfera era tão pacífica que fazia Isabela ligeiramente desconfortável. Daniel disse que precisava conversar sobre algo, sua voz baixa e lenta. Isabela o olhou, uma dica de cautela em seus olhos. Ela estava acostumada a manter a distância, acostumada a não esperar muito. Daniel continuou dizendo que havia pensado sobre isto por muito tempo, que tinha medo que pudesse estar enganado. Mas quanto mais pensava, mais certo se tornava de uma coisa. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Daniel disse que não ama Isabela porque salvou seus filhos, que a ama por quem ela é. Isabela ficou sem fala. Ela baixou a cabeça, suas mãos firmemente clasped juntas, sua voz tremendo ligeiramente. Ela disse que precisa que ele tenha certeza que não pode suportar se tornar uma escolha errada, nascida da gratidão. Daniel se aproximou, mas não a tocou. Ele disse com certeza que mesmo se ela saísse um dia, esse sentimento permaneceria e que ele preferiria arriscar a verdade do que viver toda a sua vida com silêncio. Isabela olhou para cima. Em seus olhos havia medo, havia hesitação, mas também algo que ela não conseguia mais negar. Ela o amava também. E naquele momento, ambos entenderam. Essa escolha mudaria suas vidas, não porque precisassem um do outro para sobreviver, mas porque queriam continuar avançando juntos. Tudo depois dessa confissão não se desenrolou com pressa. Daniel Maro e Isabela não tentaram transformar seu relacionamento em algo perfeito ou barulhento. Eles se moveram lentamente, cuidadosamente, colocando Lucas e Noah no centro de cada decisão. Não havia grandes promessas, apenas uma presença firme cada dia, como se tivessem estado vivendo silenciosamente como uma família por muito tempo já. E, na verdade, Isabela não ficou apenas por causa de seu amor por Daniel. Ela ficou porque os dois filhos haviam se tornado uma parte de seu coração de maneira irreversível. Ela entendia cada choro, cada pequeno movimento, cada mudança sutil nos olhos de Lucas e Noah. Ela sabia quando estavam com fome, quando estavam cansados e quando simplesmente precisavam ser abraçados fortemente. Daniel o viu todos os dias. Ele viu como as crianças procuravam Isabela primeiro, quando tinham medo, como dormiam pacificamente quando ouviam sua voz. E ele entendeu que, embora ninguém nunca dissesse em voz alta, no mundo frágil de Lucas e Noah, Isabela havia sido sua mãe por muito tempo já. A cerimônia de casamento foi simples e calorosa, atendida apenas pelas pessoas mais próximas. Sem extravagância, sem grandiosidade, apenas olhos lacrimejantes e sorrisos genuínos. Quando Daniel segurou a mão de Isabela, não sentiu que estava começando algo novo, mas que finalmente estava dando um nome a uma família que já existia. Depois veio a adoção, não foi rápido, havia papelada, espera, reuniões estressantes, mas Isabela nunca reclamou. Ela era paciente, quieta, como se simplesmente ser permitida ficar com as crianças fosse suficiente. No dia em que os documentos foram aprovados, Isabela segurou o certificado em suas mãos, lágrimas caindo mais rápido do que conseguia secar. Ela não havia dado à luz Lucas e Noah, mas havia escolhido se tornar a mãe deles todos os dias com seu coração inteiro.
O tempo passou quietamente, como se tentasse compensar todos os meses cheios de lágrimas antes. Lucas e Noah cresceram saudáveis e radiantes, seu riso claro ecoando pelo jardim atrás da casa. Os 2 filhos correram atrás de Isabela, puxando suas mãos, chamando-a de mamã em vozes brilhantes e naturais, como se aquela palavra lhe pertencesse desde o muito início. Eles nunca perguntaram sobre a mulher que os havia dado à luz, porque em seu pequeno mundo havia apenas uma mulher presente em cada memória inicial, aquela que os segurou quando tinham fome, aquela que os acalmava quando sentiam dor e aquela que ficava quando ninguém mais queria. Daniel frequentemente se mantinha à distância, observando aquela cena. Ele viu Isabela ensinar as crianças a plantar flores, ler histórias usando vozes brincalhonas, ouvir pacientemente as mesmas perguntas inocentes repetidas inúmeras vezes. Toda vez Daniel sentia uma sensação profunda de paz, uma paz que uma vez acreditou que nunca teria a mãe biológica, nunca voltou. Não uma única ligação, não uma única indagação. E ao longo do tempo esse nome desapareceu lentamente de todas as conversas porque não tinha mais significado nas vidas de crianças que haviam sido completamente amadas. Mas a vida testou-os novamente. Isabela descobriu que estava grávida. A notícia chegou de forma inesperada, durante um momento simples na cozinha. Enquanto preparava o café da manhã para a família, Daniel a segurou quando compartilhou a descoberta. E ambos choraram não de preocupação, mas de uma alegria que parecia impossível alguns anos atrás. Esse bebê seria diferente. Não seria um filho abandonado ou um gêmeo desesperado. Seria uma criança concebida no amor, nascida de uma escolha consciente de 2 corações que já aprenderam o valor infinito de uma família. Lucas e Noah, agora com 7 anos, entenderam que seriam irmãos mais velhos. Eles ajudaram Isabela a preparar o quarto do bebê, desenhando flores nas paredes e escolhendo cobertores coloridos. Quando Sofia nasceu, uma menina de cabelos escuros, como os de Isabela, Daniel sentiu algo que não havia experimentado antes. A chance de fazer tudo certo desde o início. Não havia desespero desta vez. Apenas uma presença calma e amorosa. Sofia mamava tranquilamente nos braços de sua mãe. Seus pequenos olhos rastreando o rosto de Isabela, como se reconhecesse a segurança que ali habitava. A mansão que antes era fria e luxuosa se transformou completamente. Os quartos agora ecoavam com risos de 3 crianças, com histórias sendo contadas à noite, com o caos organizado de uma família verdadeira. O milionário às vezes encontrava seus filhos mais velhos ajudando Isabela com o bebê, já aprendendo sobre responsabilidade, amor e cuidado. Mas a vida não é apenas luz. Isabela vivenciou depressão pós-parto alguns meses após o nascimento de Sofia. O peso da expectativa. A exaustão física, as mudanças hormonais a levaram a um lugar escuro que ela nunca havia explorado. Nesse momento foi Daniel quem cuidou dela, assim como ela havia cuidado dele. O milionário contratou uma psicóloga que visitava a casa regularmente. Ele aprendeu que estar presente não significa ter todas as respostas, mas sim, simplesmente estar lá enquanto alguém luta contra seus demônios internos. Isabela gradualmente encontrou seu caminho de volta, apoiada não apenas pela profissional, mas pelo amor incondicional de sua família. A empresa de Daniel, entretanto, enfrentou desafios. A economia se destabilizou, alguns de seus negócios sofreram perdas significativas. Pela primeira vez em anos, o milionário confrontou a possibilidade de perder parte de sua riqueza. Ele reuniu a família e comunicou honestamente sobre a situação. Isabela o surpreendeu com sua serenidade. Ela colocou a mão dele e disse que enquanto estivessem juntos, enquanto os filhos estivessem seguros e saudáveis, nada era verdadeiramente perdido. O milionário percebeu que sua esposa já havia aprendido essa lição muito antes dele, que a verdadeira segurança não vem de contas bancárias, mas de laços humanos. Juntos, eles simplificaram suas vidas. Venderam algumas propriedades, reduziram custos, mas mantiveram o essencial. Daniel até reduziu suas horas de trabalho e começou a investir em projetos menores que o satisfaziam mais pessoalmente. Ele encontrou um nicho ajudando outros empresários a lidar com crises emocionais e pessoais, algo que, anos atrás, ele nunca teria considerado possível. Ele aprendeu que ser bem-sucedido não significava apenas ganhar dinheiro, mas também ganhar uma vida que valia a pena viver. Isabela, por seu lado, formalizou seu programa de apoio comunitário Transformando-o em uma organização registrada. Ela trabalhava com mães vulneráveis, ajudando-as a compreender que cuidar de crianças não significava sacrificar completamente suas identidades. Ela
oferecia aquilo que havia aprendido através da dor, que era possível amar profundamente e ainda assim viver uma vida plena e significativa. O trabalho de Isabela impactou centenas de famílias, e ela se tornou conhecida não apenas como empregada doméstica, mas como uma mulher que havia transformado traumas em sabedoria. Lucas e Noah cresceram vendo seus pais reconstruindo suas vidas, aprendendo que riqueza não era medida apenas em dinheiro. Eles viram humildade em um milionário que antes estava perdido, e força em uma mulher que começou como empregada doméstica e se tornou a espinha dorsal de uma família extraordinária. Lucas, o mais sensível dos dois, desenvolveu uma paixão por psicologia infantil. Noah, mais prático, aspirava a ser pediatra. Sofia, ainda jovem, era uma criança que herdava o melhor de ambos os pais, a inteligência de Daniel e a empatia de Isabela. Um dia, Lucas perguntou a seu pai se arrependia de ter perdido tanto dinheiro. Daniel olhou para seus 3 filhos, 2 que foram salvos pelo amor que ninguém esperava encontrar, e uma que nasceu desse amor e respondeu com convicção absoluta que nunca se arrependera, porque somente então percebera que o que importava nunca esteve em seus cofres. Sempre esteve ali, naquele quarto, com Lucas e Noah sendo abraçados por Isabela. 10 anos se passaram. Lucas agora tinha 17 anos e queria estudar psicologia infantil. Noah queria ser pediatra. Sofia era uma jovem compassiva que havia herdado o melhor de ambos os pais. E então aconteceu algo inesperado. Helena, a mãe biológica, reapareceu. Ela havia abandonado seu caminho de sucesso. Havia entendido muito tarde que vitória profissional sem ninguém para compartilhá-la era vazia e estava morrendo. Câncer terminal. Daniel e Isabela enfrentaram uma decisão difícil, permitir que conhecesse seus filhos antes de partir. Eles decidiram abordar o tema com honestidade, adequada à idade das crianças, explicando que nem todas as pessoas estão prontas para ser mães, e que isso não significa que há algo errado com elas. O reencontro aconteceu em um café neutro. Helena viu seus filhos pela primeira vez de forma consciente e deliberada. Lucas e Noah a observaram com curiosidade, sem rancor, porque nunca conheceram abandono apenas amor. Helena chorou ao perceber o que perdeu, mas também compreendeu que eles estavam seguros, felizes, bem amados. Não era um final hollywoodiano de reconciliação perfeita. Helena não se tornou parte regular de suas vidas de repente. Mas os últimos meses de Helena se tornaram uma jornada de cicatrização para todos. As crianças aprenderam que as pessoas são complexas, que as escolhas têm consequências duradouras, mas que também era possível encontrar paz antes do fim. Helena finalmente conheceu a alegria de seus filhos, mesmo que de forma tardia, mesmo que limitada. Quando ela morreu, houve lágrimas, mas não ressentimento. Lucas e Noah discursaram no funeral. Lucas falou sobre como sua mãe biológica lhes ensinou uma lição sobre escolhas e responsabilidades. Noah falou sobre como, mesmo na ausência, ela moldara suas vidas de maneiras que nunca esqueceriam. Sofia, ainda muito jovem para compreender plenamente a complexidade, simplesmente colocou uma flor branca no caixão e sussurrou que esperava que Helena finalmente encontrasse paz. Depois do funeral, foi Isabela quem confortou Daniel. Os papéis se inverteram novamente, como sempre fizeram em sua jornada. Ela segurou sua mão e disse que ele a havia ajudado a morrer em paz, e que era tudo o que qualquer pessoa poderia fazer. Quando Daniel finalmente se aposentou, ele tinha nos seus anos dourados encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar, uma razão para acordar todo dia. Ele passava seus dias no jardim com Isabela, observando como aquele espaço que antes era apenas bonito, agora era vivo e pulsante. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, não como um manual de sucesso empresarial, mas como uma meditação sobre amor, perda, redenção e verdadeira riqueza. Na dedicatória do livro, ele escreveu: "Para Isabela, que me ensinou que ser milionário não significa nada sem alguém para dividir a mesa do café da manhã. Você não apenas salvou meus filhos, você salvou a mim. Você construiu uma família de nada além de amor, e isso é a riqueza mais verdadeira que jamais existiu." E assim, a história que começou com desespero, que passou por abandono, dor e quase morte, transformou-se em um legado de amor que transcende gerações. Não é um final perfeito porque a vida raramente é, mas é um final verdadeiro, completo, honesto e profundamente humano. Porque ser mãe não é dar à luz. Ser pai não é apenas prover. Ser família é escolher todos os dias, estar presente,
ficar quando é difícil. Amar sem saber quando terá fim. E às vezes, as pessoas mais extraordinárias são aquelas que começam do zero, que ninguém esperava, e que constroem impérios de amor que salvam não apenas crianças, mas almas inteiras. Esta é a história de Daniel e Isabela. Uma história que mostra que a verdadeira riqueza não está em ouro ou propriedades. Está em corações que escolhem ficar. Está em abraços quentes dados no momento certo. Está numa mulher simples que mudou o mundo de um milionário, não porque ele lhe pedisse, mas porque seu coração extravasava de amor. E isso, acima de tudo, é a verdadeira definição de família.